Oi, oi, povo de Deus, a tarde, Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, eu postei um vídeo aqui uns 2 dias atrás, falando que parente não é família. E pasma, gente, eu contei ali um pouquinho da minha história, de algo que tinha acontecido comigo, e eu vi que muita gente se identificou, muita gente passa por isso dentro da família. E, gente, eu ali só dei uma pincelada, contei por leve o que acontecia dentro da minha família. Na gente, esse negócio de colocar parente dentro de casa, que parente não é família, é diferente, já expliquei isso aqui, é bem mais sério, gente, do que vocês podem imaginar. É bem mais profundo do que vocês possam imaginar. E quando eu vi muitas pessoas se identificando e contando ali seu relato, eu resolvi fazer uma parte 2. Como forma de alerta, eu resolvi me aprofundar mais na minha história e trazer para vocês como forma de alerta. Porque essa coisa de colocar parente dentro de casa é muito mais sério e muito mais perigoso do que você possa imaginar. Teve uma pessoa até que comentou e falou assim, mais ou menos assim, irmão, você deveria estar pregando o evangelho e não tá falando essas coisas, que isso afasta as pessoas da igreja, mais ou menos assim. Minha irmã, eu gostaria de dizer para a senhora, eu não sei o evangelho que a senhora vive, porque ela falou assim, que hoje em dia é tão difícil levar uma pessoa da igreja e a senhora ainda falando isso afasta as pessoas da igreja. Minha irmã, eu não venho aqui na internet pregar um evangelho de mentira, não. Quando eu trago esse tipo de vídeo aqui, eu trago como forma de alerta para que outras pessoas não caiam e não passem até o que eu passei. Para que outras pessoas não carreguem os mesmos traumas, não venham ter a sua vida prejudicada como eu tive. Quando eu trago esse tipo de vídeo aqui, é justamente para alertar as pessoas que dentro dos templos religiosos, que tem uma diferença entre estar dentro do templo religioso e estar dentro do evangelho, tem uma diferença, é para alertar o povo que dentro do templo tem ovelha, mas também tem muito bode. É para alertar as pessoas, né, senhora, que a gente tem que estar atento aos bode. É para alertar as pessoas que dentro do evangelho tem flores, mas tem espinho também. Então a gente tem que ter cuidado na caminhada. É para alertar as pessoas que nós temos que alertar os nossos filhos dentro dos templos, que tem muito lobo. Porque o Senhor vai nos dizer que é lícito que o joio cresça junto com o trigo. Mas haverá o tempo da colheita, onde o joio vai ser catado e lançado no inferno. Nas 3 enquanto a gente tem que estar atento, porque o joio está ali no meio. O joio está crescendo ali juntinho. Então nós não temos que entregar aqui um evangelho de mentira, de enganação. Para a pessoa poder ir até a igreja, tendo que entregar um evangelho que é evangelho de mentira, evangelho enfeitado? Não, nós temos que entregar um evangelho de verdade, a realidade. Porque eu conheço muitas pessoas que foram para o evangelho acreditando nesse evangelho de tudo enfeitado, de tudo bonitinho. E quando chegou lá, viu que a realidade não era aquilo ali, viu essa realidade que eu estou falando aqui para vocês, que tem muito mais lobo do que ovelha, e essa pessoa, além de se afastar, tomou ódio de crente, tomou raiva do evangelho. Por quê? Porque não explicaram para ela que essas pessoas, que os lobos não representam o evangelho. Gente, vou ter que dar pausa aqui que tá passando um carro do ferro velho bem aqui atrás, ó. Então, gente, a gente tem que abrir os olhos de quem está chegando agora, achando que todo mundo está dentro da igreja, que todo mundo lá é santo. E não é. Tem muito lodo devorador dentro do templo. Então, né, senhora, a senhora que acha que tem que entregar só flores, para que as pessoas vão até a igreja, essas pessoas para ir até a igreja, elas têm que ir, sim, elas têm que evangelizar as pessoas dentro da verdade, que a palavra do Senhor fala que a verdade ela liberta. A palavra do Senhor vai nos dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade liberta. O evangelho de verdade liberta. O evangelho enfeitado, nós temos que entregar o evangelho bonitinho para atrair as pessoas. Atrair essas pessoas para onde, né, senhora? Para onde a senhora vai atrair essas pessoas?
porque com certeza não é para o reino, porque o evangelho do reino é o evangelho de verdade, o evangelho de renúncia. Há um tempo atrás, uma criança aqui na minha região pagou um preço alto. Por quê? Porque a mãe falava isso aí. Vai, porque eu tô querendo dentro de carona, dentro de um carro de um pastor, e o pastor acabou com a infância da criança. Se é que vocês não estão entendendo, que tem coisa que não é lícito nem falar aqui. Por quê? Por causa desse evangelho aí, não é o pastor, pegou a menina de 12 anos todo dentro do carro do pastor. Não estrica. Não se fala no altar que tem muito lobo, que não é para você pegar o teu filho e sair por aí confiando em qualquer um. Aí aquela família foi arrasada, a família do pastor foi arrasada, membros foram lançados para tudo que é lado. Muitos ali não querem nem ouvir falar em evangelho, porque acha que aquilo ali representa o evangelho. Então, minha senhora, quando a gente vier falar do evangelho de Cristo, a gente tem que falar que tem muito joio no meio, que haverá muito escândalo, mas que isso não representa o evangelho genuíno do Senhor. Nós não podemos enfeitar o evangelho e lançar um evangelho enfeitado. Vai entregar as flores? Trega os espinhos também. Tregue que para colher as flores é necessário pisotear um monte de espinho. E para pisotear os espinhos, passar pelo meio dos espinhos, é necessário cuidado, é necessário olho aberto, senão você vai se espetar, senão você vai se machucar. Então é isso que eu trago aqui, eu trago esse alerta, e nos vídeos de alerta é para essas coisas não vinham acontecer. Para que essas coisas não venham acontecer com outras pessoas, porque só eu sei o que eu passei para chegar até onde eu cheguei. Firme. Para chegar até onde eu cheguei com a minha cabeça no lugar. Firme. E quando eu falei aqui no começo do vídeo que esse negócio de parente dentro de casa é muito mais sério do que a gente torce, do que vocês torcem talvez imaginar. Se você tem uma família perfeitinha, tem parente, gente boa, glória a Deus pela sua vida. É raro, eu sei que é raríssimo, é mais raro do que achar agulha em talheiro. Mas ainda tem, gente, umas famílias por aí que ainda representa o sentido de família. Ainda tem, é raríssimo. Mais raro do que você jogar uma agulha no talheiro e achar. Mas tem. Então, se a sua família é assim, glória a Deus pela sua família. Mas eu trago relato da minha para que outras pessoas não venham cair nas mesmas coisas. E o que eu quero trazer aqui hoje, com sério, é esse negócio de parente dentro de casa. Certa vez, no almoço de domingo, aquele almoço lindo, churrasquinho de domingo, né? Quando eu ainda não era cristã, e minha filha trazia as coleguinhas dela aqui. As coleguinhas dela de 12, 13 anos, que é da faixa etária dela ali, que ela tinha na época essa idade. E quem tava aqui? A tarentada. E tinha um tiozão, sabe o tiozão, simpaticão, metida jovenzão, brincalhão ali com as meninas, porque se sentia da eternidade com as meninas. E esse tiozão quase que acaba com a infância da minha filha e da coleguinha dela, que aqui estava. Quase que arrasa com toda a família. Porque quando ele quase fez o que ele ia fazer, o que não é lícito, está citando aqui no vídeo, o meu esposo não era crente ainda nessa época. Meu esposo ainda não estava no evangelho de Cristo. E meu esposo quase que mandou ele de arrasta para baixo. Quase que arrasa a família toda, porque ia ficar arrasada a infância das crianças, ia ficar arrasada as famílias, meu esposo estaria guardado uma hora dessa. Olha a bagaceira que quase que se tornou um almoço de domingo. Por eu acreditar que era todo mundo gente boa. Esse tiozão, gente, não é um tiozão qualquer. Era um tiozão próximo, não é um parente assim, nossa, um parente distante que não vai ter consideração das crianças porque não conhece. Era pessoas que viu a nossa filha crescer, que viu a nossa filha nascer e crescer. E mesmo assim, quase que ele fez o que fez. Aí passou um tempo, eu descobri que ele fez com outra sobrinha lá dele. Essa criança vivia triste, vivia deprimida. E agora que ela já é uma mulher, mãe de filho já, ela fala que ele acabou com a infância dela. Ele não chegou às vias de fato, se vocês estão me entendendo, mas ele fez bastante coisa com ela, e ela chegava para a mãe dela e contava. Só que a mãe dela falava assim,
Fala com ele, tu não fazer mais. E a mãe dela nunca tomou atitude, porque morava no puxadinho, no quintal da família. Então não vamos criar contenda dentro da parentela. Ah, porque a gente mora no puxadinho. Não vamos criar contenda aqui, vamos viver na paz, na harmonia. Só que essa harmonia custou a infância da filha dela. Esse foi o preço da harmonia. Que aquela mãe poderia ter chegado e parado ali, mas não. Isso vai escandalizar, todo mundo vai ouvir. Pode ser que ele se estroda e dê confusão e vai falar alto e todos vão escutar. Só que isso custou a infância da filha dela. E tem coisa, esse tipo de coisa acontece na infância, não tem terapia que resolva. A terapia apenas vai fazer você suportar a dor. Mas dizer que vai apagar o que você viveu, não apaga não. Vai apagar o que você passou, não apaga. Então, minha senhora, quando a senhora for falar esse tipo de coisa, pense duas vezes. Porque tem criança pagando preço por causa desse evangelho que a senhora está espalhando por aí. Evangelho mentiroso, de que não pode abrir a boca para falar a verdade. Ah, ela chegou a falar que isso é fofoca gospel. Não, isso é informação. Isso é tirar do meio do povo de Deus a inocência, essa inocência de achar, porque eu também fui. Quando eu voltei para Jesus, eu voltei nessa inocência de achar que todos ali eram santos. Por quê? Porque eu fui criada, quando eu era criança, eu fui criada no evangelho, ali, no evangelho lá dos anos 90, era outro evangelho, era bem diferente, a gente via o fogo cair, a gente via as mães protegendo um filho do outro, hoje em dia está bem diferente isso. Ali eu via as tiazinhas, quando a minha mãe não podia ir para a igreja, a gente ia com as tiazinhas, a gente era respeitada, a gente era cuidada. Era outro evangelho. Então, quando eu voltei para Cristo, eu achei que ainda era assim. E eu vi coisas, eu e meu esposo, a gente viu coisas que quase nos lançou para fora do evangelho por causa disso aí. Por quê? Por causa do evangelho de flores. Quando eu comecei a ver os espinhos, quando eu comecei Deus tirar a trava do meu olho, eu falei, que é isso? Onde é que eu tô? Mas graças a Deus a gente estava firmado na rocha. Mas esse evangelho de mentira, de enganação, tem lançado muitas pessoas no inferno. Porque muitos vão até o templo baseado nesse evangelho bonitinho, de que nada de errado lá dentro acontece. E não é bem assim. Não se fala mais hoje nos altares que tem uma diferença entre o templo do Espírito Santo e o templo, que é o sistema religioso. Tem uma grande diferença entre o evangelho e o sistema religioso. E quando eu venho aqui falar para vocês, eu venho aqui falar do evangelho de Cristo. Eu não venho aqui falar do sistema religioso. Evangelho de Cristo é uma coisa. Agora, esse sistema religioso enfeitado é outra coisa. É assunto até para um outro vídeo. Mas esse sistema enfeitado só leva a vida para o inferno. Esse sistema que inventa o evangelho, inventa ali um pastor de porcelana, onde ele é o teólogo que fala bonito e todo mundo confia, pega os seus filhinhos inocentes, coloca na mão desse lobo devorador e acaba com a infância das crianças. Isso é outra coisa, é assunto para um outro vídeo. Então, gente, por isso que eu quis trazer essa parte 2 aqui, que parente não é família. E na maioria das vezes, parente destrói as famílias. Parente pode acabar com a infância de uma criança. Você pegar o teu parente num simples almoço de domingo, eu não estou nem falando de deixar seus filhos na casa de parente. Eu estou falando de um simples almoço de domingo, igual estava acontecendo na minha casa. Aonde a dona da casa estava dando atenção às pessoas, aonde o chefe de família está ali dando atenção aos convidados. Aí vem esse titozinho, vem um primo, vem um tiozão ali, ó, cheio de não intenção, querendo arrasar com a tua família. Porque isso é arrasar com a família, porque um pai de família vê um negócio desse, o pai de família não vai ficar quieto. O pai de família muitas vezes não se segura. E acaba todo mundo pagando um preço por causa de um infeliz desse. Porque o infeliz vai atacar dos outros com intenção de acabar com a família dos outros.
E muitas vezes essas pessoas ainda olham pra gente e falam assim: mas você não perdoou não? Você é crente, você não perdoa não? Perdoei. Só que eu perdoei porque eu entendo que o perdão é dom para mim. O perdão me liberta. O fato de eu perdoar não quer dizer que eu tenho que pegar o mal e colocar dentro da minha casa de novo. O perdão é para mim, para eu não ficar presa, para eu não perder a minha salvação. O perdão é para eu me libertar, para eu não viver envenenado pelo ódio. O perdão não quer dizer que eu tenho que pegar quem quase arrasou com a minha família e botar dentro da minha casa para que ela acabe de arrasar. O perdão não quer dizer que eu tenho que pegar alguém que quase prejudicou a infância da minha filha e colocar dentro da minha casa para conviver com a minha filha novamente. Isso não é perdão, isso é idiotice. Isso é você pegar o mal e trazer de volta. Fuja da aparência do mal. E vamos pegar o evangelho de verdade. Infelizmente, ensina de muitos púlpitos, não se fala mais o evangelho que tem que ser pregado por Cristo. Estão pregando o evangelho anátema. Nas Deus abriu, não somente esse canal, como tem muitos canais de homens e mulheres de Deus, que tem aberto a boca e falado a verdade quando Deus manda. Verdade a qual não se é permitido falar em cima do altar, senão você tem tua camisa puxada. Senão você tem a sua carteirinha tomada. Senão você vai pro banco como se você estivesse no banco dos réus. E você, por falar a verdade, as pessoas te olham torto assim, nossa, por que não vai poder participar da ceia? Porque simplesmente desobedeceu o pastor. Então essas verdades que não estão podendo ser faladas em cima do púlpito, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, trazer canal e vir aqui falar, para que a alma seja alcançada. Não alcançada por esse evangelho anátema, mas alcançada até o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.